Flamengo anuncia Paulo Souza como treinador até o fim de 2023. Grandeza incomparável. Clube confirma acerto com português, que dirigia a Polônia e chega acompanhado de 6 auxiliares. Paulo Souza é oficialmente o novo técnico do Flamengo. O clube fez o anúncio nesta quarta-feira, após o português resolver seu rompimento com a Federação Polonesa de Futebol, onde dirigia a seleção local de olho na repescagem para a Copa do Mundo do Catar. Acertado com o rubro-negro desde o último domingo, ele chega com contrato até o fim de 2023 e acompanhado de 6 auxiliares. Alô, Brasil! Esta é uma mensagem para a maior torcida do mundo. Faço com muito orgulho e satisfação de representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo. É hora de trabalharmos muito para dar alegrias, títulos e aproximarmos mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos. Saudações rubro-negras, disse Paulo Souza, em vídeo divulgado pelo Flamengo. Em entrevista ao Poder 360 logo depois do anúncio oficial, Paulo Souza falou sobre a expectativa para trabalhar com o atual grupo de jogadores. O elenco ainda tem como base o time campeão brasileiro e da Libertadores de 2019. Todos os jogadores vão ser muito importantes. A temporada é longa, com muitos jogos. Claro que vários jogadores se destacaram nos últimos anos e vão se destacar mais uma vez. Mas todos serão muito necessários. É o compromisso de todos que nos leva a atingir os melhores objetivos, que são os objetivos do Flamengo sempre. Criar muita emoção nos nossos torcedores com vitórias constantes. A cultura da vitória é muito importante, disse. Ele também explicou a decisão de trocar a Polônia pelo Flamengo, mesmo com a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2022. A grandeza do clube, as minhas próprias expectativas de ganhar em um clube que tem essa ambição constante. Ou seja, temos a mesma ambição. Além da seleção polonesa, Paulo Souza, que tem 51 anos, dirigiu a seleção sub-16 de Portugal, QPR, Swansea e Leicester, na Inglaterra, Videoton, Hungria, Maccabi Tel Aviv, Israel, Basel, Suíça, Fiorentina, Itália, Tianjin Quanjian, China, e Bordeaux, França. Como jogador, foi meio-campo, bicampeão da Champions por Juventus e Borussia Dortmund, e defendeu ainda Benfica, Sport, Inter de Milão, Parma, Panathinaikos e Espanhol. Desde a última segunda-feira, Paulo Souza já tem trabalhado no planejamento do Flamengo para a temporada em reuniões com Marcos Braz e Bruno Spindel, na cidade do Porto. Na manhã de terça, esteve na Galícia, região espanhola ao norte de Portugal, para conhecer o presidente Rodolfo Landim. Antes do anúncio oficial do Flamengo, Paulo Souza usou sua conta no Instagram para se despedir da seleção da Polônia e fazer agradecimentos. O acordo com o Flamengo foi costurado e assinado na madrugada do último domingo, em Portugal, após o clube desistir de esperar por Jorge Jesus, então empregado no Benfica. O primeiro contato ao vivo de Souza com os dirigentes aconteceu no último dia 19, em Lisboa. As boas impressões já deixaram praticamente definido desde ali que seria ele o escolhido caso a investida por JJ não avançasse. A programação de Paulo Souza prevê chegada ao Rio de Janeiro na primeira semana de janeiro, e início dos trabalhos no Ninho do Urubu no dia de 10, data de reapresentação do elenco principal. Após primeira conversa, Atlético Mineiro e Jorge Jesus agendam nova reunião, desta vez com mecenas do clube. Encontro desta quarta-feira teve Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, à frente das conversas com o treinador português. Postura conservadora e ausência de pressa marcam contato inicial entre as partes. Primeiro contato oficial entre Atlético Mineiro e o técnico português Jorge Jesus terminou sem um martelo batido entre as partes. As conversas desta quarta-feira, feitas em videoconferência,
seguiram o protocolo de apresentação de intenções dos dois lados. Uma nova reunião foi marcada para o fim da tarde desta quinta-feira, no horário de Belo Horizonte, com a presença de parte da cúpula atleticana, incluindo integrantes do grupo dos 4Rs, formado pelos principais financiadores do Galo, os empresários e conselheiros Rubens e Rafael Mene, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. Na conversa desta tarde, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, foi quem representou o clube. Do outro lado da mesa, Jorge Jesus, que deixou o comando do Benfica, nessa terça-feira, apresentou as condições para se transferir de Portugal e expectativas para um novo trabalho no Brasil. De certa forma, ambas as partes buscaram mais conhecer o outro lado do que desenhar um acerto. Tanto Jesus como Caetano, com o interlocutor do Atlético, tentavam mais conhecer um do outro ao mesmo tempo em que se apresentavam nesse primeiro contato. A tônica da conversa foi de tranquilidade, conforme apurou a reportagem do GE. Diante dos últimos acontecimentos, ambas as partes adotaram uma postura mais cautelosa, evitando ter pressa antes de falar sobre contrato, duração de vínculo e cifras. O Atlético e o treinador português preferem gastar mais tempo nas conversas e assim tomarem a decisão mais certa em conjunto, descartando precipitações em função da alta expectativa pelo acordo. Com a saída de Cuca, que pediu para se desligar do Atlético na madrugada dessa terça-feira, Jorge Jesus se tornou o principal alvo da diretoria do Galo para assumir o comando da equipe mineira. O treinador português também estava na mira do Flamengo, que oficializou a contratação de Paulo Sousa, ex-técnico da seleção polonesa, na tarde desta quarta-feira. Também na terça-feira, Jorge Jesus se desligou do posto de treinador do Benfica, após rendimento abaixo do esperado no time português. No comando do Flamengo, entre 2019 e 2020, Jesus conquistou os títulos da Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa e de 2 edições do Campeonato Carioca, antes de retornar a Portugal. Marcelinho diz que Luxemburgo fazia graça com Ronaldo no Real e cutuca após saída do Cruzeiro. As eternas rusgas públicas entre Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo ganharam mais um capítulo. O treinador deixou o Cruzeiro em meio às mudanças que o clube atravessa desde que o ex-atacante Ronaldo se tornou acionista majoritário. Para o Pé de Anjo, que não tem boa relação com o técnico desde os tempos de Corinthians, no fim da década de 90, a decisão do fenômeno foi um reflexo de outros fatores. Quando foi treinador no Real Madrid, pegou no pé do Ronaldo e do Raul nos jogos, fazendo graça, substituindo, e quis mostrar poder e autoridade. Só que esqueceu que quem joga são os jogadores e não o treinador. O mundo dá volta, amigo. O que plantar, irá colher, afirmou o ex-jogador em comentário no Instagram do canal TNT Esportes. A saída de toda a comissão técnica que esteve à frente da equipe em 2021 foi anunciada pelo Cruzeiro na terça-feira, 28. No entanto, o nome de Vanderlei Luxemburgo nem sequer foi citado na nota oficial publicada pelo Clube Mineiro. O comandante tinha um acordo para permanecer em 2022, mas com a mudança na forma de gestão do clube, a situação foi reavaliada. Nos últimos dias, o treinador não gostou da exposição do caso e divulgou um vídeo no próprio canal, no qual afirmou que iria respeitar qualquer decisão, fosse para continuar ou para deixar a Raposa. Desde que o clube foi comprado por Ronaldo Fenômeno, era esperada uma reformulação no departamento de futebol. A primeira mudança no futebol foi a saída do diretor executivo Alexandre Matos. A dupla estaria fora do perfil definido pelo agora executivo.